quinto ano, vamos iniciar um novo assunto hoje, tá? Peguem o livro de vocês, livro de ciências, e abram lá na página de número 28, tá bom? Vamos começar a falar sobre o ar, tá bom? Então, abram lá o livro de vocês na página de número 28. Então, o que a gente sabe sobre o ar? Assim como a eletricidade que nós vimos na aula passada, a gente não consegue ver o ar, né? Mas a gente sabe que ele existe, não é mesmo? Então, o ar, ele é invisível. Ele não tem forma. E também não tem cor. Além de não ter cheiro e também não ter sabor, não é? Então, essas são as características que o ar tem. Ele é invisível, não tem cor, nem forma, nem cheiro e nem sabor, tá bom? Mas como é que a gente consegue saber que ele existe? Por exemplo, quando a gente enche o balão, a gente enche ele o quê? De ar. Então, a gente está comprovando que realmente o quê? O ar existe. Além disso, a gente pode ver o quê? O ar quando a gente lava a roupa e prende a roupa lá no varal. O que acontece? Quando o vento bate, as roupas começam a se mexer. Isso é uma prova de que o quê? O ar realmente existe, não é mesmo? E quando a gente está brincando com uma pipa, ela só consegue voar por causa de quem? Ela só consegue voar por causa do ar, ok? Então, esses fatos provam que realmente o ar existe. A gente só não consegue ver, mas a gente sabe que ele está aí, tá bom? Então, a gente tem que saber que o ar ele é composto por alguns gases, tá bom? A gente pensa geralmente que o ar é formado só por oxigênio, mas isso não é verdade, tá? O ar ele é formado principalmente por quem? Por gás nitrogênio, tá? 78% de todo o ar que existe, ele é composto de quê? De nitrogênio. E só 21% que é oxigênio. E o restante é o quê? É o dióxido de carbono, que é o CO2, e outros gases, tá? Então, esses são os gases que formam o quê? O ar, tá bom? Além da composição do ar, a gente tem que saber que o ar tem algumas propriedades. A primeira propriedade dele é que o ar ele exerce uma pressão, tá? Todo ar exerce uma pressão. Então, se o ar exerce uma pressão sobre a superfície terrestre, a gente chama ele de pressão o quê? Pressão atmosférica, tá bom? Olha essa imagem aqui. Eu tenho aqui a superfície ao nível do mar e eu tenho as montanhas. O que vocês acham? A pressão é a mesma aqui no nível do mar e aqui em cima da montanha? Não, né? A pressão atmosférica ela depende da altitude do local, ou seja, depende da altura de onde eu estou. Se eu estou em cima de uma montanha, no alto de uma montanha, a pressão atmosférica aqui é menor. Já se eu estiver na praia, a pressão atmosférica ela vai ser o quê? Ela vai ser maior. Olha o espaço que eu tenho aqui. Então, a pressão é maior. Já aqui em cima de uma montanha, a pressão atmosférica ela é o quê? Ela é menor. Então, se eu estiver em cima de uma montanha, eu digo que o ar lá em cima ele é o quê? Ele é rarefeito. Por que ele é rarefeito? Porque ele tem uma densidade e ele tem uma pressão o quê? Uma pressão menor, tá bom? Olhem só. Se eu pegar um balão, se eu assoprar esse balão, eu vou encher ele de ar, não é mesmo? Então, o ar ele vai exercer uma pressão sobre toda a parede do quê? Do balão, porque ele vai estar cheio de quê? Ele vai ter cheio de ar. Então, a parede do balão ela vai ficar esticada, porque o ar também vai ocupar um espaço e vai exercer uma pressão em suas paredes. Observem o próximo experimento a seguir. Prestem atenção nele, que lá vai ser uma comprovação de que realmente existe o quê? A pressão atmosférica, tá ok? Prestem atenção nesse experimento. Eu tenho um copo e eu tenho uma garrafa com água. O que eu vou fazer? Eu vou encher esse copo com água, tá bom? Enche ele até o fim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha de papel que eu dobrei e vou colocar aqui em cima do meu copo. E vou virar de cabeça para baixo. Tá? O que vocês acham que vai acontecer se eu tirar minha mão daqui debaixo do papel? Vocês acham que a água que está aqui dentro do copo vai cair? Bora ver o que acontece. Não caiu, né? Por que vocês acham que a água não cai? O que acontece? A pressão atmosférica que está no nosso ambiente, ela é maior do que a pressão que está dentro aqui do copo, que é a pressão da água. Então, como a pressão atmosférica ela é muito grande, ela não deixa a água cair, tá ok? Tentem fazer esse experimento na casa de vocês, ele é bem interessante, tá ok?
Vamos falar agora sobre o peso. Vocês acham que o ar tem peso? Sim, o ar tem um peso. E se ele tem um peso, ele vai possuir uma massa e vai ocupar um lugar no espaço. Porque o ar nada mais é do que matéria. E toda matéria, ela ocupa o quê? Ela ocupa um lugar no espaço, tá bom? Então, o ar ele vai ter peso, porque ele vai ocupar uma massa e vai sempre ocupar um lugar no espaço, tá bom? Olhem só. Se o ar ele tem peso, então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma massa. Por exemplo, se eu tenho um balão cheio, ele vai pesar mais do que um balão vazio, não é? Porque se o balão está cheio, ele tem uma maior massa de ar. E se ele está vazio, ele tem uma pequena massa de ar, tá bom? Isso mostra que o ar tem massa e tem peso. Por exemplo, cada balão vazio vai pesar em média 3,7 gramas. Cada balão cheio pesa em média 4,1 gramas. Ou seja, se eu tenho uma maior massa, eu vou ter um maior peso. Se eu tenho uma menor massa, eu vou ter um menor peso, tá ok? Observe o experimento a seguir. Vocês vão ver que essa comprovação é real. Então, como é que funcionaria o experimento do balão? Se eu tiver balões vazios, um em cada extremidade, o que acontece? Eles ficam em equilíbrio, tá bom? Mas se eu tiver um balão cheio e um balão vazio, o balão que tiver mais cheio, ele vai ficar o quê? Mais pesado, porque ele tem uma maior massa. E o balão que tiver vazio, não, ok? Observe esse experimento. Aqui eu tenho dois balões que eles estão vazios igualmente. Então, o que eles têm que ficar? Eles têm que ficar o quê? Equilibrados. Preste atenção. Olha como eles se equilibram. Porque eles têm o quê? Eles têm o mesmo peso, eles estão vazios, tá bom? Então, já se eu tiver um balão cheio e um balão vazio, o que vai acontecer? Vai tender para o balão que tiver mais cheio, né? Porque ele vai ter uma massa maior de ar. Então, olha o que vai acontecer. Eles não vão ficar em equilíbrio, né? Igual aqui a imagem do quadro, tá ok? Uma experiência muito fácil de fazer que vocês podem fazer na casa de vocês, tá bom? Então, a gente também pode dizer que o ar ele é o quê? Que o ar ele é elástico. Ou seja, o que isso significa? Eu estou dizendo que o ar é elástico. Ou seja, ele possui uma capacidade de quê? De se expandir ou de se comprimir. Ou seja, o ar ele pode se expandir, ele pode ficar maior ou ele pode se comprimir, ele pode ficar menor, tá bom? Observem só. Quando eu estou cozinhando, eu vou fazer um bolo, um cupcake, qualquer coisa dessa natureza. O que acontece? O ar ele vai se expandir dentro daquela massa de bolo, né? Então, ele vai tender a preencher todo o espaço disponível. Olhem só aqui o exemplo. Quando a vizinha faz um bolo, o cheiro logo chega à sua casa. Na verdade, é porque o que? As substâncias gasosas que desprendem do bolo se espalham no ar e chegam até o seu nariz. Ou seja, aquela massa, ela vai desprender o quê? Vai desprender gases, ou seja, ela vai se expandir, tá ok? Então, isso é uma comprovação de que realmente o ar, ele é o quê? Ele é elástico, porque ele está se expandindo. Mas também o ar, ele pode o quê? Ele pode se comprimir, ou seja, ele pode diminuir. Por exemplo, se é compressibilidade, então ele pode o quê? Ele pode diminuir o quê? De volume quando é comprimido. Por exemplo, se eu tiver uma seringa, façam um teste aí na casa de vocês. Olha o que acontece. Se eu empurrar esse êmbolo aqui da seringa vazia, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui até o final, né? Facilmente. Mas agora, se eu pegar e tapar aqui a ponta, o que vocês acham que vai acontecer? Esse êmbolo vai continuar descendo? Ele vai descer até um certo espaço, depois ele não vai conseguir mais. Por quê? Porque eu tapei aqui a vedação e o ar não vai conseguir o quê? Ser comprimido, tá ok? Tentem fazer esse experimento na casa de vocês, é bem fácil. Além disso, eu sei que o ar ele pode ser o quê? Ele pode ser elástico. Por que ele pode ser elástico? Porque quando acaba a pressão, o ar volta e ocupa todo o espaço, voltando ao seu volume o quê? Ao seu volume inicial. Por exemplo, aqui, a seringa. Quando eu paro de tapar aqui a seringa, o que acontece? O êmbolo ele vai voltar para a posição normal e vai ocupar todo o espaço da seringa novamente. É por isso que eu digo que o ar ele é o quê? Que o ar ele é elástico, tá bom? Então, bora fazer uma atividade agora que está lá no livro de vocês, na página de número 30, tá bom? Primeira questão está falando assim. Caio encheu tanto um balão de festa que ele acabou estourando. De acordo com esse acontecimento, responda as perguntas a seguir. Letra A. Por que você acha que o balão estourou? Por que vocês acham que o balão estourou? Bora ver?
Porque o ar exerceu pressão dentro do balão, né? Lembra que quando a gente enche o balão, exerce o quê? Uma pressão dentro. E isso acaba o quê? Estourando o balão que não suportou a grande quantidade de gás que foi assoprada dentro dele, tá bom? Então, essa aqui é a resposta. Porque o ar exerceu pressão dentro do balão que acabou estourando por não suportar a quantidade de gás assoprada dentro dele, tá bom? Letra B. O que aconteceu com o ar que estava dentro do balão? O que aconteceu com ele? O ar do balão se misturou com o ar do meio externo, né? Porque o balão ele estourou, não é mesmo? Segunda questão. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Bora ver a primeira alternativa. Mesmo sem conseguirmos enxergá-lo, o ar está presente dentro de ambientes e objetos? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A gente não consegue ver o ar, mas ele está lá, então é verdadeiro. D. O ar não possui peso. O que vocês acham? O ar não possui peso? O ar não possui peso é falso, né? Porque a gente sabe que o ar possui peso, porque ele tem uma massa, né? Então ele possui peso. Então isso aqui é o quê? É falso. O ar possui a capacidade de se expandir e de se comprimir. A gente acabou de ver que o ar ele é o quê? Ele é elástico, ele pode se expandir, ele pode se comprimir. Então, essa alternativa aqui ela é o quê? Verdadeira. A pressão atmosférica é a mesma em qualquer lugar do planeta? O que a gente vendo agora? Que a pressão atmosférica ela depende da altitude, né? Se eu estiver em lugares mais altos, a pressão ela é menor, não é? Então, aqui é falso. E a última. A pressão atmosférica varia de acordo com a altitude? Sim, né? Se eu estiver em lugares mais altos, a pressão vai ser menor. Então, essa alternativa é verdadeira, não é? Terceira questão agora. Em locais de altitude bastante elevada, ou seja, em locais muito altos, como no topo de uma montanha, o ar torna-se o quê? Rarefeito. O que isso quer dizer? A gente falou ainda agora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem sua densidade e pressão o quê? Diminuída, o que torna mais difícil de quê? Da gente respirar, né? Então, essa é a resposta da terceira questão. Quarta questão. Observe as bolas abaixo e depois responda qual das duas é mais pesada. Justifique sua resposta. Aqui nós temos uma bola completamente cheia e aqui uma bola que está o quê? Vazia, não é? Qual seria a resposta? A bola que está cheia, pois ela possui uma maior massa de ar em seu interior, não é mesmo? Olha aqui. Se ela tem uma maior massa, ela tem um maior o quê? Ela tem um maior peso, diferente da bola que está o quê? Vazia, tá bom? E a última questão, para lá. Faça a correspondência das propriedades do ar com os exemplos adequados. Olha aqui na caixinha. A gente tem compressibilidade, expansibilidade, pressão e massa. Bora ver a primeira alternativa. Percebemos sua variação em locais altos, como o pico das montanhas. Qual dessas aqui vocês acham que é? A, B, C ou D? A C, né? É a pressão que varia de acordo com o quê? Com a altitude, né? Então, aqui é a letra C. Quando tapamos o orifício da seringa e empurramos seu êmbolo até o fim, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a letra A, compressibilidade, né? A gente está comprimindo o ar. Então, aqui é a letra A. Esquenta-se o ar para que ele estufe o balão, fazendo-o voar. Qual é dessas aqui? É a letra B, a expansibilidade, ou seja, a gente está aumentando, não é? A gente está expandindo. Então, letra B, expansibilidade. Então, a última só pode ser o quê? Bora ler. Pode ser percebida dentro de uma garrafa ou pneu, ocupando espaço e aumentando seu peso. Qual é? É a letra D, é a massa, né? Tem a ver com a massa. Então, esses foram os exercícios que estão aí no livro de vocês, tá ok? Obrigada pela atenção e nos vemos na próxima aula, tá? Continuem estudando. Fiquem com Deus e beijos.